Luiz Paulo Alves Peixoto, eu sou aluno do curso de Licenciatura em História pela UES, no Polo de Jaguaribe, Ceará, e hoje vou falar sobre o seguinte tema: o governo Sarney e a transição do modelo econômico brasileiro. Com a queda do regime militar, surge a Quinta República do Brasil. José Ribamar Ferreira Araújo da Costa Sarney toma posse da presidência da República. Sarney foi o primeiro presidente civil após mais de 20 anos da ditadura militar e também depois da morte de Tancredo Neves. Ele ficou na presidência do Brasil entre os anos de 1985 a 1990 e foi sucedido por Fernando Collor de Mello. Os autores Luiz Carlos Prado e Maria Antonieta Leopold, no seu artigo O Fim do Desenvolvimentismo, Governo Sarney e a Transição do Modelo Econômico Brasileiro, nos dizem que o modelo econômico do governo Sarney foi parte da estratégia que envolveu uma coalizão conservadora das elites que participavam do processo de transição política e que desejavam um processo de democratização sem rupturas. Antecedentes históricos. O país era governado anteriormente pela ditadura militar, desde o golpe civil-militar de 1964. O governo estava enfraquecido devido aos militares da chamada linha dura, os mais radicais, e aos mais moderados estarem ali disputando posições ideológicas. A economia apresentava uma alta inflação, o que levou o descontentamento popular e as chamadas diretas já, onde o povo saía às ruas pedindo o voto civil novamente. Iniciou-se então, após isso, as chamadas diretas já, a abertura política. Aos poucos, a oposição, encabeçada pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, ganhou força. Assim, em 1985, Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral com 480 votos contra 180 de Paulo Maluf, que representava a ditadura. Na véspera da posse de Tancredo Neves, em 14 de março de 1985, ele foi internado. No dia seguinte, José Sarney tomou posse interinamente até que o titular assumisse. Em 21 de abril de 1985, Tancredo Neves faleceu aos 75 anos de idade e José Sarney tornou-se presidente por tempo indefinido. Mas as coisas não seriam pacíficas para José Sarney. A década de 1980 foi uma época de transição econômica e política no Brasil e no mundo. Nesse período, o impacto das tensões acumuladas com o fim do crescimento acelerado após a Segunda Guerra Mundial resultou em várias crises na década de 1970, que provocou uma onda de choques que alterou o cenário econômico e político nos chamados países desenvolvidos, de uma economia socialista também no leste europeu e na China, com grandes reflexos nos chamados países periféricos. Algumas outras consequências também da década de 80 que resultaram na chegada de Sarney ao poder foram o fim das ditaduras sul-americanas, inclusive a do Brasil, o surgimento, o emergir do neoliberalismo no mundo, a Constituição de 1988 aqui no Brasil, a chamada Constituição Cidadã, e o país o nosso Brasil ele passa de um país agrário para um país industrial. Também há uma alta concentração de renda que faz com que surja um abismo econômico entre ricos e pobres. A educação do nosso país também era considerada uma educação sofrível. A inflação também no período militar só veio se acumulando, o que acumulou
os gastos do país, aumentando a dívida externa. E também nós temos que contar com várias crises que haviam acontecido na década anterior, na década de 1970. Que crises foram essas? Na década de 1970, 3 grandes eventos, cada um deles com sua própria dinâmica, mas estando interligados, provocaram ondas de choque na economia mundial e também, principalmente aqui no Brasil. O primeiro desses acontecimentos foi o aumento de preço do petróleo em 1973 a 1974, o que afetou profundamente o Brasil, que é um grande consumidor, dessa commodity. Logo em seguida, em 1979, o mundo sofreu com a Revolução Islâmica no Irã. E também, logo em seguida, em setembro de 1980, iniciou-se a Guerra Irã-Iraque. O terceiro choque da década de 70 foi o aumento da taxa de juros devido à mudança da política monetária norte-americana, que alterou a economia, o que levou a um aumento na taxa de juros. Redemocratização. Aqui no Brasil, o presidente José Sarney levou a cabo a comissão que elaborou a Constituição de 1988. Mas antes, em 1985, já havia sido aprovada a emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidentes, prefeitos e governadores. Independentemente das controvérsias políticas, a Constituição de 1988 assegurou diversas garantias constitucionais. Por exemplo, deu-se maior efetividade aos direitos fundamentais, permitindo a participação do Poder Judiciário, que sempre seria consultado, seria uma espécie de poder moderador. Para demonstrar a mudança que nós teríamos no nosso Brasil, o sistema governamental brasileiro qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional, criando assim dispositivos que bloqueavam qualquer tentativa de golpe para uma nova ditadura. O governo Sarney foi responsável por acabar com a censura no Brasil. Também outro ganho da Constituição de 1988 foi que os analfabetos tiveram pela primeira vez o direito ao voto aqui no Brasil, e também partidos comunistas foram legalizados. Isso mostrou uma quebra definitiva com o modelo anterior de regime, que foi o regime ditatorial. Mas o governo Sarney começava já com muitos problemas, tanto da década anterior, e o que levou a ele assumir com muitos problemas relacionados à economia. Entre os legados mais difíceis da ditadura foi a grande inflação, a elevada taxa de inflação que desde 1983 oscilava num patamar ali superior a 200% ano. Desde 1974, com choques externos sobre a economia brasileira, a inflação vinha aumentando. Esse aumento dava-se por patamares, de uma taxa de inflação que chegava a ser inferior a 20% no início da década de 70, acelerou fortemente entre 1974 a 78, quando oscilou entre 30% a 40%. E foi até 70% em 1979 e estabilizou em cerca de 100% em 1980 a 1982. A partir de 1983, acelerava novamente e chegou a 200% ao ano. Dessa forma, no primeiro ano da nova república, a inflação medida pelo IGP foi de 235,1%,
e pelo IPC de 248,5. A taxa de inflação ela foi elevada, ela subiu, cresceu, e o Brasil manteve alto esse nível entre os anos de 1981 a 1983, quando a economia teve uma taxa de crescimento negativa. José Sarney assumiu com essa inflação de 242,24%. O governo Sarney, ele ficou marcado na história da República Brasileira como o governo da década perdida, em decorrência do inexpressível crescimento econômico desse período. Para tentar desafogar o país dessas crises, o governo criou diversos planos econômicos que será tratado logo em seguida. Meu nome é Francisco Elieno Nogueira Diógenes, sou do curso de Licenciatura em História da UES, do Polo de Jaguari, Ceará. Darei continuidade ao tema do governo Sarney e a transição do modelo econômico brasileiro. Agora vamos falar um pouco mais detalhado sobre os planos econômicos do governo Sarney. O primeiro foi o Plano Cruzado e como foi seu surgimento. Com a inflação em alta e a economia em recessão no início do governo Sarney, existia uma mobilização por parte de alguns renomados economistas para um choque na economia, com a retomada do desenvolvimento, e a grande oportunidade surgiu com a saída do ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, em agosto de 85, e a posse do novo ministro Dilson Funari, que defendia uma redução nas taxas de juros e o fortalecimento de uma indústria moderna e competitiva com o mercado externo. Funari defendia um choque heterodoxo para alavancar a economia e manter a estabilidade da inflação, sendo que ele acreditava que medidas graduais para combater a inflação não resolveria, pois anualmente estava a 200% e seriam necessárias medidas enérgicas. A implantação do Plano Cruzado surgiu em uma decisão da área econômica que acharam mais adequada para o momento em que a inflação ultrapassou os 16% ao mês do seu lançamento. O plano trouxe algumas novidades para a população, umas medidas com boa aceitação e outras com ressalva por ainda serem até então desconhecidas. Os principais pontos do Plano Cruzado foram uma nova moeda forte e valorizada, onde o cruzado seria equivalente a 1.000 cruzeiros, congelamento de preço por tempo indeterminado, desindexação de contratos substituindo o IPCA por IPC, fixação do salário mínimo em 804 cruzados, com abono de 16% sobre o poder de compra, e o gatilho salarial, que era quando a inflação acumulasse 20%, aumentaria os salários acima da média do poder de compra dos últimos 6 meses. O Plano Cruzado foi visto com ressalvas pelas centrais sindicais e por alguns economistas que não faziam parte do governo, mas pela população em geral foi bem aceito nos primeiros meses. A crise do Plano Cruzado. O descontentamento com o plano começou cedo, por alguns setores da política e do empresariado, e como consequência, no mês de março, já existia uma enorme quantidade de empresários descontentes com as formas de negociação de preços dos produtos, devido ao congelamento, sem margens para recuperar. No campo político, a esquerda alertava para o perigo de uma recessão, e a direita chamava a atenção para a necessidade de ajustes fiscais e correções dos desequilíbrios. Na área externa, começava um impasse. Mesmo com a balança comercial com bons resultados, o próprio plano o desestabilizaria, e as contas externas não eram compatíveis com a situação da economia interna, que estava, entre aspas, crescendo. Assim, o governo recebeu pressão da equipe econômica para fazer algumas mudanças no plano que poderia render impopularidade com as medidas. Mas, devido ao seu ano eleitoral e a popularidade do governo ainda estava em alta, foram aconselhados a manter o congelamento e só fazer alterações depois das eleições, pois a economia dava sinais de superaquecimento, com filas enormes em quase tudo,
e falta de produtos nas prateleiras dos supermercados e outros bens duráveis. Em agosto de 1986, o governo lança um pacote de medidas que ficou conhecido como cruzadinhos, que também foram insuficientes para resolver os problemas. Agora o segundo plano, que foi o Cruzado 2. Em novembro do mesmo ano, o governo lançou um novo pacote de medidas, conhecido como Plano Cruzado 2, que estabeleceu aumento de impostos, tarifas e preços de produtos e alterou o índice de inflação, relacionando apenas o consumo de famílias com até 5 salários mínimos da renda mensal. Todas essas medidas renderam uma enorme popularidade para o governo, passando de 68 no mês de março para 22 no mês de dezembro. No entanto, elas não foram suficientes para a estabilização da economia e a moratória unilateral por parte do Brasil em 1987, com a suspensão do pagamento de juros da dívida por prazo indeterminado. Isso tornou a posição do ministro da Fazenda, Wilson Funaro, muito frágil junto aos banqueiros, empresários e políticos, que provocou a saída dele no dia 29 de abril de 1987. Agora o terceiro plano, que foi o Plano Bresser. O Plano Bresser foi lançado em julho de 1987 pelo ministro da Economia, Luiz Carlos Bresser Pereira, e trouxe estabilização econômica. O principal objetivo da época era conter o avanço da inflação herdada por planos econômicos anteriores. Dessa forma, quando o Plano Bresser foi implementado, o país já se entrava em processo de desaceleração econômica. Inclusive, poucos meses antes da criação desse plano, o governo havia declarado moratória dos juros da dívida externa. O país se encontrava em uma grave crise econômica, praticamente beirando a recessão, e resolveu tomar algumas medidas, como congelamento de preços e salários, criação de um novo indexador, manter a taxa de juros elevada e taxa de câmbio desvalorizada. O Plano Bresser durou apenas 6 meses e, assim como os anteriores, não atingiu os resultados pretendidos. Dessa forma, Bresser Pereira deixou o cargo em dezembro de 1987 com a inflação anual altíssima. Agora o quarto e último plano, que foi o Plano Verão. Em 6 de janeiro de 1988, assumiu o Ministério da Fazenda o economista Maílson da Nóbrega, que pegou a economia com a inflação enorme e uma tendência para acelerar nos meses seguintes. E como medidas, ele declarou que faria uma economia feijão com arroz, sem planos miraculosos para manter a política econômica estável. Ele também não conseguiu renegociar a dívida externa brasileira, como pretendia. Durante o Plano Verão, o último do governo Sarney, foi posta em prática uma nova moeda em janeiro de 1939, o Cruzado Novo. Contudo, isso, como as outras tentativas de conter o acúmulo da inflação, o Plano Verão foi um fracasso. Agora eu vou falar um pensamento dos autores Luiz Carlos e Maria Antonieta, em seu artigo O Fim do Desenvolvimentismo, o Governo Sarney e a Transição do Modelo Econômico Brasileiro. Ele diz o seguinte, que o fracasso do primeiro governo na República foi, portanto, o coveiro do projeto desenvolvimentista brasileiro. Não havia mais espaço para uma reformulação da agenda nacionalista nos moldes do modelo asiático, que muitos dos economistas industriais vinculados ao antigo PMDB defendiam. O Brasil deu uma guinada definitiva em direção às políticas latino-americanas de ajuste estrutural e nos governos levou adiante um novo modelo de desenvolvimento inspirado na agenda liberal, que tomou de assalto corações e mentes das sociedades ocidentais na década de 1990.